da vida cristã, irmão. É muito difícil sair de um sistema, de uma velha natureza. Natureza, irmãos, que nós não fomos criados para viver. Criança não foi gerada para ficar ali no útero. Ela foi gerada para sair e viver uma nova vida. Nós, irmãos, não fomos criados para viver uma vida fora do reino de Deus. Então, de repente, alguém prega o evangelho para nós. Nós pulamos para fora. Aquele processo de alimentação não é mais viável para você. Aquela velha vida que você vivia não é mais viável para você. Há um novo processo de se alimentar, há um novo processo para respirar, há um novo processo para você viver. É outra vida, isso é dolorido, irmão. É doloroso, isso é difícil. É ou não é? É difícil ou não é, irmão? Viver na nova vida que Jesus tem para nós. Mas a semelhança de uma mãe ensinando para uma criança os primeiros passos da amamentação, o Espírito Santo está conosco, irmãos. No santo lugar, o Espírito Santo está atuante, nos ensinando a como comer, a como respirar, a como andar. Não estamos sós nessa nova vida, irmão. Mas mesmo assim é dolorido, porque a nossa velha natureza ainda está em nós. Paulo diz, como eu vou me livrar do corpo dessa morte? Como eu vou me livrar dessa desgraça que é viver nesse corpo? Esse corpo que precisa ser redimido. Esse corpo que geme, querendo ser redimido completamente. Esse corpo que ainda ama o pecado. Então viver a nova vida é sim doloroso, irmãos. Nós não negamos isso. Mas assim como uma criança confia em sua mãe, nós vamos confiar no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo não vai nos deixar morrer de fome, irmão. O Espírito Santo não vai nos deixar morrer na praia, irmão. Nadar e passar como uma criança 9 meses ali sendo gerado, sendo gestado e de repente morrer. Não, Ele vai cuidar de nós, irmãos. Ele vai nos levar até o colo do Pai. Ele vai nos guiar até o colo do Pai. Ele vai nos guiar a toda a verdade, irmão. Amém? Ele vai nos mostrar que agora nós somos justos. Que agora nós somos tratados de uma nova maneira. Na velha aliança, Deus tratava o homem olhando para a sua velha natureza. Era o homem tentando chegar até Deus com uma natureza caída. No santo lugar, irmão, com uma nova natureza, Deus não trata você mais. Deus não trata você mais através da sua velha natureza. É por isso que quando Paulo vai escrever, se eu não me engano, para a igreja de Corinto, ele diz assim, olha, acordem para a realidade que vocês estão. Despertem para o Evangelho. Vocês não são pecadores, vocês são santos. É por isso que as cartas começam, e olha que as cartas vêm em grande maioria, para tratar uma dificuldade da igreja. Ele diz, aos santos que estão, é ou não é? Porque Deus agora não nos trata mais olhando para a nossa velha natureza, irmãos. É por isso que quando nós vamos tratar o pecado de alguém, escute isso, nós vamos tratar o pecado de alguém, olha como é que nós fazemos. Nós não fazemos vista grossa ao pecado, nós não negamos que ali há uma ação de pecado, que naquele coração sim há uma ação de pecado. Mas o que nós fazemos, irmãos, é apontar para a nova natureza. É olhar para tal pessoa e falar assim, olha, você não é isso aí. Deus, em Jesus Cristo, gerou uma nova natureza. E se você crê em Jesus, você já é uma nova criatura. E você não precisa ser escravo desse pecado.
E eu vou te mostrar o caminho para não viver escravo desse pecado. Você pega na mão dessa pessoa, guia ela até o santo lugar, mostra para ela a revelação da palavra, a mesa dos pães, mostra para ela o evangelho revelado, você mostra para ela, guia ela até a comunhão com o Espírito Santo, você guia ela até o altar de incenso, traz ela para esse ambiente santo, maravilhoso, e diz: aqui é a sua casa. Aqui é o seu ambiente. Se você permanecer neste lugar, você vai viver em santidade. É assim que nós tratamos alguém que está em dificuldade, alguém que está em pecado, alguém que está morrendo no pecado. Nós guiamos ela para a presença de Deus, apontamos a natureza que já está nela, a nova natureza. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo... 2 Coríntios 5, no versículo 21. Este versículo, irmão, escuta, este versículo precisa ser recebido no seu coração. Esse versículo precisa ser misturado à sua natureza, para que quando a sua velha natureza, quando o diabo, quando qualquer religioso apontar para você e falar: você é isto, é aquilo outro, quando o diabo tentar apontar para você e falar: olha que coisa maravilhosa, olha, desfruta dessa vida de pecado, você declara essa verdade. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Jesus Cristo, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Então hoje, qual é a sua realidade, irmão? Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você é a justiça de Deus. E se nesse caminho, por qualquer motivo, você tropeçar e cair de braços dados com a sua velha natureza, cair abraçado na sua velha natureza, você volta para esse versículo e declara: eu sou a justiça de Deus, eu não sou eu rejeito essa velha natureza. Eu rejeito essa velha natureza, porque eu sou a justiça de Deus. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça, que é disso que nós estamos falando, e do juízo. Quando você compreende, irmão, na profundidade, que você é a justiça de Deus, você tem a capacidade de entrar com ousadia e intrepidez no Santíssimo Lugar. E abraçar-se com o juiz dos juízes, aquele que vê todas as coisas, aquele que olha todas as coisas, e ter comunhão com ele, irmão. E não ficar ali na porta do Santíssimo Lugar com medo, tremendo, falando: olha, será se eu posso entrar? Será se eu não posso entrar? Será se eu estou habilitado? Será se aquele erro que eu cometi me impossibilita de entrar? Não, querido. Se você tem a revelação dada lá no santo lugar, dada nesse ambiente em que nós estamos, dada no ambiente da adoração, na verdade, dada em todo o tempo da sua vida, porque o Espírito Santo está aí em todo o tempo, você é habilitado a ficar, a morar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Você é habilitado a não temer o juiz. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se nós cremos em Jesus Cristo, nós não vamos ser condenados junto com o mundo. Você crê assim? Você crê assim ou não? Se nós cremos em Jesus Cristo, nós não vamos ser condenados junto com o mundo. Então nós podemos entrar e ter comunhão com Deus no Santíssimo Lugar. Quero ler esses dois textos, um em João 5:24 e o último para nós encerrarmos em Hebreus. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Amém, queridos? Em verdade, eu asseguro para vocês: quem ouve a minha palavra, quem ouve a verdade, quem ouve o Evangelho, quem ouve o Evangelho da graça e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou
da morte para a vida. Ele diz: quem crê no evangelho que eu prego, quem crê no evangelho da verdade, tem a vida eterna, não terá a vida eterna, não está buscando a vida eterna, não está lutando pela vida eterna, tem a vida eterna. Então é algo que você tem agora, irmão. É por isso, querido, que nenhum dos discípulos, dos apóstolos do primeiro século, tiveram medo da morte. Tiveram medo. Paulo diz: a morte para mim é lucro. É lucro, é ganho. Todos foram martirizados. Todos foram torturados para negar Jesus, mas nenhum cedeu, irmão. Por quê? Porque eles tinham a vida eterna. Não se pode matar alguém que tem a vida eterna. Apenas promover. É ou não é? É ou não é? Promover. Partir daqui, como diz um pastor conhecido, e ir para a matriz. É ou não é? Partir dessa filial e irmos para o lado do Pai. Ficar com Ele. O máximo que o diabo pode fazer é nos promover, irmãos, para estar com o Pai. Nós temos a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem. Não entra em juízo. Por que, querido? Escute. Por que nós temos confiança de entrar no Santíssimo Lugar e sentar no colo do Pai, que é o juiz dos juízes? Porque a Bíblia diz: nós não seremos julgados com o mundo. Nós não seremos julgados para sermos condenados com o mundo. Quanto mais nós entramos na presença do Pai, mais Ele trata a nossa vida. Nós não precisamos esperarmos ser julgados no final das contas. Nós podemos ser julgados todos os dias, irmão. Podemos sentar no colo do Pai e o Papai falar para nós assim: olha, esse estilo de vida que você está levando aí não é bacana. Mude. Isso é o julgamento de Deus na sua vida. Deus tratando o seu interior, tratando as suas práticas. Amém, irmão? Passou da morte, da condenação eterna para a vida eterna. Esse é o nosso estilo de vida. Vamos encerrar lendo Hebreus. Lendo Hebreus, no capítulo 10. A partir do verso 19. Aleluia! Eu amo a sua bondade, Senhor. Eu amo a sua misericórdia. Eu amo o seu evangelho. Eu amo o seu evangelho. Aleluia. Aleluia. Versículo 19, Hebreus 10. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança em entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, rasgou o véu, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Eu não posso entrar porque a minha consciência me acusa, a minha consciência me aponta, querido. O Evangelho vai tratar a sua consciência. E os nossos corpos lavados com água pura pela palavra, sem duvidar, irmãos, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa, quem gerou o Evangelho, quem trouxe o Evangelho, é fiel. Quem nos anunciou o Evangelho, quem fez a promessa, é fiel. Não é inconsequente, irmão. Ele não nos fez uma falsa promessa, não. É uma realidade. É uma realidade. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança.
sem duvidar. Sem duvidar. Ah, eu estou lá no santo lugar, desfrutando da presença de Deus. Aí de repente o diabo vem e grita no meu ouvido: olha, você é um pecador, desgraçado, você não serve para nada, você está perdido. Você vai cair na tentação que eu vou colocar você. Sabe o que você faz, irmão? Porque a estrutura dá para andar a pé, você corre lá no átrio. Observe Jesus sendo sacrificado, esfrega essa realidade na cara do diabo. Amém? Se ele continuar gritando, você corre e entra no santíssimo lugar e fala: papai, papai. E ele cuida de você, irmão. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Amém? Aquele que mora na casa de Deus, aquele que desfruta do Evangelho, pode descansar, pode ter certeza, pode ter uma confissão no Evangelho. Então Deus quer operar nos nossos corações, Deus quer operar no nosso corpo, Deus quer operar no nosso espírito. Mas, querido, mergulhe no Evangelho de Jesus Cristo, para que você creia nessa verdade. E crendo nessa verdade, você pode dar passos firmes da sua vida, sem retroceder, sem duvidar. Porque o diabo vai lutar com todas as forças para você não crer, irmão. O diabo vai lutar, está lutando com tudo que ele tem, para que nós não creiamos na plenitude do Evangelho. Para que creiamos no Evangelho parcial, no Evangelho que opera aqui, mas não opera ali. Mas nós vamos resistir ao diabo. Como? Confessando o Evangelho de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus. E a Bíblia diz: quando nós resistimos ao diabo, ele foge, irmão. Ele não suporta o Evangelho, ele não suporta a obra de Jesus, ele não suporta saber que você sabe que você é justiça de Deus. Ele não suporta saber que você tem certeza de quem você é. Que sim, você é santo, que sim, você é curado, que sim, você é liberto, que sim, o seu ministério é uma bênção, o seu casamento é uma bênção. Amém, irmão? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar. Não aceite outra coisa sobre o seu coração a não ser o Evangelho de Jesus. Não aceite outra coisa no seu coração a não ser o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus vai reduzir a mentira que está no seu coração a nada, a pó. Oh, Deus! Recebe agora no seu coração cura. Oh, Deus! Te adoramos, Senhor. Ore. Mergulhe em Deus, irmão. Está aí disponível para você uma mesa com pães do céu. O poder do Espírito Santo está aí ao seu lado. O Evangelho está bem próximo de ti. Na sua boca, no seu coração, declare. Coloque a mão sobre essa enfermidade e desautorize essa enfermidade de estar no seu corpo, irmão. Desautorize essa enfermidade de estar sobre o seu corpo. Ah, pastor, mas os sintomas são terríveis. Ah, mas a dor é terrível, o medo é terrível. O verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor ágape, lança fora todo medo. Mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, irmão.
Mergulhe em Deus, querido. Mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus, irmão. Mergulhe em Deus. Liberta meu ser e a vergonha distrai. Adora, Senhor. Tua presença
encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Mergulhe. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe o batismo no Espírito Santo agora. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Mergulhe em mistério na presença de Deus. Ore em outras línguas. Mergulhe em mistério na presença de Deus. Recebe. Tem uma semana poderosa. Tem uma semana abençoada na presença de Deus. Que Deus guarde a você. Que Deus guarde sua família. Que Deus prospere a sua casa. Que Deus livre você do mal. Seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção. Anuncie o Evangelho de Jesus. Anuncie o Evangelho de Jesus. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Adore um pouco mais. Tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua